Chefe do Departamento de Clientes e Relacionamento Institucional do BNDES, Thiago Peroba, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Queremos conversar com o senhor e entender um pouquinho sobre esse posto do BNDES aqui no Rio Grande do Sul, começando os atendimentos, mas quero detalhar com o senhor, para a gente começar, essa linha de 15 bilhões de reais a quem é destinada e como funciona essa liberação de dinheiro. Perfeito. Então, a linha, o programa, na verdade, ele se chama Programa BNDES Emergencial para o Rio Grande do Sul. Então, o programa formatado pelo governo federal, que o BNDES está operando, então, nesse período, para o apoio às empresas do estado do Rio Grande do Sul. Quem pode acessar essa linha? Então, pessoas jurídicas de direito privado de todos os portes, tá? Inclusive cooperativas. Então, a gente está falando de micro, pequenas, médias e grandes empresas. Empresários individuais, produtores rurais e transportadores autônomos de carga. Então, essa linha ela pode ser acessível por essas empresas e por pessoas físicas, desde que as pessoas físicas se enquadrem como produtores rurais e transportadores autônomos de carga. O ministro Paulo Pimenta tinha dito que ia tentar incluir os 2 times de futebol do Rio Grande do Sul nessa linha de crédito, porque perderam os seus estádios, os 2 ficaram alagados e tem que passar por um processo de reconstrução. Isso acabou entrando ou não? Desde que eles se enquadrem como pessoas jurídicas de direito privado, sim, elas poderão acessar essa linha. Um outro ponto, acho que é importante colocar aqui, se me permite, tá? Claro. É que, como elegibilidade, não basta se enquadrado só como esse tipo de pessoa jurídica ou física que eu acabei de falar. Ele também precisa estar situado em município do Rio Grande do Sul e que tenha havido decretação de estado de calamidade pública e também ter sofrido perda e danos ou consequências econômicas e sociais de eventos climáticos extremos relacionados ao decreto de calamidade. Então, esses são 2 critérios também de elegibilidade para acessar o programa BNDES Emergencial para o Rio Grande do Sul. É só calamidade ou situação de emergência também? A resolução do Conselho Monetário Nacional indica apenas calamidade, situação de calamidade. Mas seriam 95 municípios, não é, Rosane? Reduz bastante. Reduz bastante. Perfeito. Bom, um ponto que é importantíssimo na hora de decidir tomar esse crédito, até para saber se vai conseguir pagar, é o custo dele. E varia conforme a linha de crédito que vocês estão disponibilizando e varia também conforme o chamado spread, que é o custo que o repassador, o banco que vai repassar esse dinheiro para as empresas, o custo que ele vai cobrar. Qual é o máximo que se pode cobrar do empreendedor? Tá. Para poder falar do custo, eu preciso explicar um pouquinho sobre as linhas desse programa. Então, ele tem 3 linhas. Uma linha focada no financiamento a máquinas e equipamentos. Então, o custo dessa linha é de até 0,6% ao mês. Então, esse é o custo final ao tomador, lá na ponta. Aqui eu já estou colocando todos os custos, inclusive o spread do agente financeiro. Então, esse custo é limitado a até 0,6% ao mês. Existe uma outra linha que é para investimento e reconstrução. Então, aqui a gente está falando de construção e reforma, obras civis, instalações, Esta também tem uma taxa de juros final ao cliente de até 0,6% ao mês, tá? E, por fim, a linha de capital de giro. Então, aqui a gente está falando de recompra de estoque, fornecedores, tá? Essa tem um custo um pouquinho mais alto que as anteriores, mas ainda muito, muito mais baixo que taxa de mercado, por exemplo. Então, ele é um custo incentivado, ele tem uma taxa totalmente diferenciada. A gente está falando de um custo de até 0,8% ao mês para as micro, pequenas e médias empresas. Mas esse 0,6, ele é do BNDES. Aí teria mais um percentual do repassador? Não. Esse eu já estou lhe informando aqui para todos que nos assistem, que nos ouvem, que essa é a taxa máxima
que vai poder ser cobrada do cliente já na ponta, tá? E pode cobrar outra taxa? Porque, por exemplo, às vezes, e se venda de seguro? E exigência de que o cliente tenha outro produto com uma instituição financeira, um relacionamento anterior. Isso aí pode ser exigido? Olha só, a gente indica que não tenha nenhuma venda casada e, se isso ocorrer na ponta, nós indicamos que o cliente procure a ouvidoria do BNDES no site do banco, tá? Então, esse é o custo. A gente está falando de 0,6% ao mês para aquisição de máquinas, equipamentos e investimentos para a reconstrução dos estabelecimentos e de até 0,8% ao mês para linhas de capital de giro. Tá, o senhor falou aí que procure a ouvidoria. Qual é o caminho para, não para reclamação, mas para tomar esse empréstimo? Perfeito. Esse recurso ele vai estar sendo ofertado por meio da rede de agentes financeiros credenciados ao BNDES. Então, quando a gente olha para essa rede, quando eu olho para o Brasil, né, o banco hoje conta com algo em torno de 81 instituições financeiras credenciadas. A gente está falando das mais relevantes aí, instituições financeiras do país, dentre bancos privados e públicos, os bancos de cooperativa e cooperativas de crédito, bancos de desenvolvimento regionais, agências de fomento regionais, bancos de montador. Então, a gente tem uma gama de instituições parceiras. Se olhar para o estado do Rio Grande do Sul, no último 1 ano e meio, tá? A gente tem uma rede muito boa de distribuição aqui no estado. Então, são mais de 40 instituições que atuaram com linhas do BNDES no estado do Rio Grande do Sul nesses últimos 18 meses. A indicação nossa é que a empresa ela procure o seu banco de relacionamento. Eles vão saber informar as empresas sobre as condições dos programas, sobre discussão de prazos, todo o processo para acessar a linha. A gente tem conversado com todos os bancos intensamente desde a semana passada, fizemos capacitação e treinamento com os bancos logo na sexta-feira, 2 dias depois de aprovada a resolução do Conselho Monetário Nacional. Os bancos, na segunda-feira, já começaram a conversar com toda a sua rede de agências bancárias aqui do estado do Rio Grande do Sul. Então, está um processo hiperacelerado para que a gente possa disponibilizar essa informação o mais rápido possível na ponta para o acesso a crédito pelo cliente. Para a gente dar os nomes aqui, porque as pessoas ficam na dúvida. Banrisul, Sicredi, que são instituições bem conhecidas nossas, o BRDE, o senhor já falou, porque é Banco de Desenvolvimento, todos esses estarão habilitados. E em quanto tempo o dinheiro deve ser liberado a partir do momento em que a pessoa, a empresa vai lá e faz o pedido? Tá, com relação a quem tiver dúvida sobre quais são esses bancos, tá, eu sugiro visitar o site do BNDES, www.bnds.gov.br. Logo na página inicial, nós temos um banner. O primeiro banner da página é relacionado às ações emergenciais para o Rio Grande do Sul. Então, a pessoa que clicar nesse banner, ela vai ter acesso a informações como, por exemplo, o programa BNDES Emergencial para o Rio Grande do Sul e a lista ali de bancos que podem operar as nossas soluções aqui no estado. Quando é que vai estar disponibilizado esse recurso? A gente pede que as empresas já procurem os seus bancos de relacionamento. Em tese, a solicitação da proposta, ela já pode ocorrer desde a última terça-feira, agora, 2 dias atrás, tá? E a partir do dia 21 de junho, o BNDES vai começar a liberar o recurso para as instituições financeiras, mediante, obviamente, a demanda delas. Tá? Então, a gente está falando que, para o processo acontecer, as empresas já podem procurar os bancos e, a partir de 21 de junho, nós começamos a liberar os recursos das primeiras operações. Eu entrei aqui no site enquanto o senhor falava e aqui encontrei os dois que eu tinha lhe perguntado, porque, óbvio, né, que o Banco do Brasil, a Caixa, esses são automáticos. Temos o Banrisul e o... Aqui. Tem o Banrisul. Falar uma lista.
aqui dos principais bancos, talvez, para ajudar. Então, a gente está falando... eu só ia lhe perguntar por que o Banrisul tem um asterisco ao lado dele, porque isso não ficou claro para mim. Eu posso depois observar, não sabia desse asterisco, a gente pode depois aqui, não tem por que ter asterisco, tá? O Banrisul é um banco que opera com as linhas BNDES, é um banco credenciado ao BNDES e pode operar esse programa tanto quanto Sicredi, quanto o Badesul, quanto o Bradesco, quanto o Itaú, quanto o Cressol, quanto o Sicobi, por aí vai, tá? Então não tem nenhuma distinção aí para fazer o Banrisul, não. É porque são bancos públicos, esclarece aqui a Kiane, nossa produtora, que o asterisco é só porque é banco público. Porque não tem para o cliente não tem diferenciação, tá? Para o cliente, sem problema nenhum, ele pode buscar qualquer banco credenciado ao BNDES. Voltando ao custo do empréstimo, né? O senhor falou ali 0,6% máximo. Esse 0,6% é por mês, né? Porque gerou uma confusão aqui, porque até quando se divulgou o programa, quando o governo federal lançou, se deu o custo base ao ano, né? Então aí era a partir de 1% ao ano o custo base do BNDES, mais o spread, que é o custo do banco repassador, mas era ao ano. E aí dividido por mês que dá esse 0,6% máximo aí. O que a gente... Porque para ficar uma comunicação muito mais fácil para o cliente na ponta, né? Que muitas das vezes a gente sabe que o empresário, ele conhece muitas vezes do seu negócio, mas não necessariamente ali conhece de sistema financeiro, mercado financeiro. Então, quando a gente fala custo do funding, spread bancário do banco, spread do... A gente fala, olha, vamos falar sobre o custo final máximo ao tomador. E para ficar muito fácil, porque a empresa ela pensa em fluxo de caixa, em fechar a conta todo mês. Então, mais importante do que eu falar esse custo por ano é todo mês quanto que vai custar essa dívida. Então, dessa forma, a gente consegue conversar e comunicar de uma forma mais fácil para a empresa que nos assiste ou que busca informação no nosso site. Tenho duas perguntas de ouvintes para o senhor aqui. Como é que vai se calcular o limite por empresa? De acordo com o financiamento, com o faturamento dos meses anteriores? Quais são esses limites? Como será a análise de crédito, já que muitas empresas perderam tudo, então elas podem ter problema, né, na sua análise de crédito se fosse um financiamento convencional. E também sobre os prazos. Eu sei que tudo está no site, mas muita gente que nos ouve... Não, sem problema nenhum. A gente pode aqui conversar sobre os temas. Então, falando sobre como vai ser esse processo de limite de operação para a empresa. O limite vai ser definido na negociação com a instituição financeira. Então, a gente pede que as empresas conversem com os bancos e isso daí pode variar de instituição para instituição, tá? Então, obviamente, que muitas das empresas já têm um relacionamento com esse banco, esse talvez não seja a primeira operação de crédito que faça, então esse banco já tem informações dessa empresa, muitas das vezes já tem o balanço da empresa, o balancete, o fluxo de caixa dela, então tudo isso vai ser importante, obviamente, a perspectiva, né, dela no processo de recuperação, tudo isso vai ser importante para se definir a necessidade que ela tem para se definir qual vai ser o limite. O BNDES não impõe uma regra, né? Então, essa é uma negociação que vai acontecer entre a empresa e a instituição financeira. Estou recebendo aqui... Me desculpa que a segunda pergunta eu me esqueci. Era os prazos. Com relação ao limite. Era os prazos para pagamento. Tá. Com relação aos prazos de pagamento, perfeito. O BNDES, obviamente, né, com regras definidas pelo próprio governo federal, ele define os prazos máximos por cada linha. Então, quando a gente fala em linha de máquina e equipamentos, o prazo máximo é de até 5 anos, com até 12 meses de carência, ou seja, 1 ano de carência. O que é a carência aqui para quem nos assiste e não está familiarizado com esse termo? A carência é o período onde a empresa não precisa pagar a prestação dessa dívida. Tá? Então, durante até 1 ano, tá, a empresa pode solicitar à instituição financeira que ela não pague nem a amortização do principal da dívida, nem os juros incorridos nesta dívida. Tá? Isso para a linha de equipamentos e máquinas. Para a linha de investimento e reconstrução, o prazo máximo é de até 10 anos, né?
incluídos aí 24 meses de carência. Então, a empresa também pode solicitar até 2 anos de carência, período no qual ela não vai precisar pagar nem parte do principal da dívida, nem os juros. Obviamente, né, que os juros nesse período serão capitalizados, né? Esse é o termo aí contábil, né, que a gente fala aqui, mas na verdade, durante esse período, os juros serão incorporados ao valor do principal e ela, obviamente, vai pagar esses juros diluídos ao longo do final da vida útil daquele contrato. Então, nos primeiros 2 anos, por exemplo, ela não paga nem a dívida, nem os juros. Isso tudo é incorporado ao valor total da dívida e ela vai depois diluir esse pagamento ao longo dos 8 meses finais do contrato. E, por fim, a linha de capital de giro, nós estamos falando também aqui de 5 anos, prazo máximo de pagamento. É uma linha de capital de giro com prazo muito maior do que a média de mercado, que trabalha com até 1 ano, 2 anos. Então, aqui a gente está falando de 5 anos para giro, também com até 12 meses de carência. Bom, estou com várias perguntas aqui de empresários, tentar responder o que dá aqui. Uma delas é sobre as garantias que podem ser exigidas e também sobre o histórico, né, de não ter negativações, dívidas, porque tem muitos que estão com problemas financeiros agora, inclusive problemas que foram gerados por essa enchente pela anterior e estão com receio de não conseguir ter a liberação do crédito, sendo que estão entre os que mais precisam, né? Como se flexibilizar isso? A gente tem conversado aqui insistentemente com todos os bancos, inclusive hoje a gente tem mais uma reunião com todos os bancos que vão ter atuação no Rio Grande do Sul. O que eles têm colocado para nós é que essa é uma nova realidade. Então, assim, o modelo de análise ele vai se descolar do modelo tradicional que vinha vigido até então para a região. Sabe-se que se você for para muitas empresas continuar exigindo, né, as mesmas contrapartidas em termos de garantia, as operações elas não terão como acontecer. Então, vai obviamente ter uma mudança de postura, isso é o que a gente tem alinhado com os bancos, mas é óbvio que isso vai ser negociado caso a caso. O banco, a priori, ele vai sim sempre buscar solicitar as garantias. Esse é um processo que não vai ser alterado. O que vai ser alterado é a avaliação caso a caso. E daquelas empresas que não tenham garantias reais, né, para entregar, obviamente que isso daí vai ser analisado, negociado, discutido com a instituição financeira. Por seu turno, o BNDES também tem, na verdade, a partir de recursos do governo federal, disponibilizados pelo governo federal, um fundo garantidor para investimento chamado FGI-PEAC Solidário Rio Grande do Sul, onde nós disponibilizamos um fundo de garantia, tá, para garantir parte das operações de crédito que vão ser realizadas pelas instituições financeiras, para reduzir, obviamente, o risco dessas operações e melhorar o apetite, né, em operar dessas instituições financeiras parceiras. Então, a gente está falando aqui de várias medidas que são implementadas aqui, estão sendo discutidas em conjunto para a gente conseguir viabilizar da melhor forma possível o crédito para a região. E, obviamente, tudo está sendo implementado de forma emergencial, muito rápida, né? Assim, acho que é importante colocar que esse produto ele tem aqui um prazo recorde de implementação, foi mais rápido até do que as soluções emergenciais do período de Covid. Então, a gente vai estar acompanhando o andamento desses programas, a gente vai estar ouvindo também as empresas nos nossos canais de atendimento e, obviamente, que aqui a gente vai entendendo como é que vai ser o comportamento, né, desse programa, dos bancos aí nessas próximas semanas, tá? Agora a gente abriu aqui na terça-feira, né, vamos chamar assim, a porta para receber aí as primeiras propostas. Então esse primeiro período aqui ele vai ser muito importante para a gente poder observar esse comportamento. Bom, eu vou ficar aqui devendo umas 10 perguntas, mas vamos lá. Não, olha só, uma que é mais... problema.
eu acho que é importante colocar, porque as perguntas elas são muitas, a gente sabe disso. Agora, o banco ele tem uma central de atendimento fenomenal. As perguntas todas que chegam para a central são respondidas. Ela tem canal direto com todo o time do banco. Então, assim, ficaram perguntas, não tem problema. A minha indicação é procurem o site do BNDES, vou repetir aqui mais uma vez para todos, né, terem esse site, www.bnds.gov.br. Lá nós temos uma central de atendimento, nosso Fale Conosco. Por favor, as dúvidas, enviem para a nossa central e todas serão respondidas. Tá? Eu estou recebendo algumas aqui sobre... As perguntas não vão parar. Sim. Estou recebendo algumas aqui sobre até quanto se pode pegar emprestado, tá? E se qual é o limite para tomar de dinheiro emprestado? E se, por exemplo, uma empresa pode tomar um crédito lá para financiamento da obra, que é uma das linhas, e também tomar um empréstimo para capital de giro, que é a outra linha que vocês estão oferecendo? Pode. Então vamos lá. A gente tem os valores máximos por clientes para micro, pequenas e médias empresas, definidas como linha de máquinas e equipamentos, são até 150 milhões por cliente. Obviamente que esse valor é o máximo da linha e na discussão com a instituição financeira sobre a operação, esse valor obviamente vai ser alinhado. Tem empresas que vão conseguir pegar 100 milhões, tem empresa que vai conseguir pegar 600 mil, tem empresa que vai conseguir pegar 1,5 milhão, e isso vai ser negociado. Tem um teto? O teto são 150 milhões, tá? Por empresa. Para a linha de reconstrução, a linha de investimento e reconstrução, o teto também é de 150 milhões. E segue essa mesma lógica que eu expliquei para a linha de máquinas e equipamentos. Só deixa eu entender, tirar a dúvida, uma empresa pode pegar 150 milhões das duas ou das três modalidades no total, ou pode ser 150 milhões de cada uma? O valor máximo por cliente nesta linha será de 150 milhões. Então, é óbvio que cada linha é uma negociação. Então, você tem a negociação da linha investimento e reconstrução, você tem a negociação da linha de giro. Então, sim, ele pode, por exemplo, vamos pegar aqui o caso, ele teve uma perda enorme do seu estabelecimento. Ele vai precisar ter investimentos com obras civis, com instalações, com cimento, com tijolo, tá? A gente está falando aqui de linha de investimento e reconstrução. E ele pode pegar ali até 150 milhões. Mas ele também teve perda de estoque, por exemplo. Então ele vai poder pegar na linha de capital de giro o teto máximo dela de 20 milhões. Então ele também vai poder acessar a linha de capital de giro. Então a gente está falando de limites por linhas de investimento. E lembrando para todos que esse programa ele tem 3 linhas. Uma para máquinas e equipamentos, outra para reconstrução e outra para capital de giro. Bom, muitas perguntas aqui ainda sobre a análise do crédito, ou seja, o banco decidir se empresta ou não, exigindo garantia ou exigindo que não tenha dívida. Um caso que eu recebi aqui, que se encaixa nisso, por exemplo, é que teve o adiamento de um pagamento com a Previdência Social, só que esse adiamento não foi considerado pelo banco na hora de fazer o empréstimo. E aí teve o empréstimo negado porque não fez o pagamento, só que o prazo foi prorrogado. Tem algum canal, tem alguma forma de um empresário que teve seu crédito negado, seja para o Pronamp que já está operando, seja para essas novas linhas do BNDES, para ele procurar o BNDES e pedir uma revisão nesse pedido para conseguir uma liberação depois? Olha só, a gente tem pela primeira vez, tá? Isso nunca tinha sido feito antes. A gente tem uma ouvidoria dentro dos bancos só para a linha Programa Emergencial RS, do BNDES Emergencial para o Rio Grande do Sul. Essa lista de e-mails por instituição financeira, ela está disponibilizada no nosso site. Então, os e-mails eles são sempre BNDES no RS, @ e o nome do banco, tá? Busquem essa informação, ele está no nosso site, logo no banner das medidas emergenciais,
você tem então essa lista de e-mails. Nós estamos em contato direto com essa equipe. Então, se a empresa vai na agência bancária e por algum motivo ela sente que não está tendo um bom atendimento ou que tem uma negociação que ela não está compreendendo, ou que ela gostaria de discutir, você tem os canais de atendimento do banco? Sim, mas também nós disponibilizamos uma ouvidoria de cada instituição financeira para tratar especificamente deste programa, e nós estaremos em contato direto com essa equipe de cada banco, tá? Então, isso é algo inovador. Pela primeira vez, a gente está disponibilizando para poder a gente conseguir dar a melhor informação para as micro, pequenas e médias empresas aqui do estado do Rio Grande do Sul. Nós lhe agradecemos pelas informações, pelo detalhamento aqui muito claro, chefe do Departamento de Clientes e Relacionamento Institucional do BNDES, Thiago Peroba. Bom dia e bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, um abraço a todos, para vocês e para aqueles que nos assistem, aqui nos ouvem.